Hoje eu vou falar mais um pouquinho sobre a Idade Dourada, essa série assinada pelo Julian Fellowes, o mesmo de Downton Abbey. Falo mais da segunda temporada e outras características dessa série encantadora. Mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos para a Idade Dourada. A Idade Dourada vai contar pra gente a história de Nova York no final do século XIX, mais exatamente 1882. E repetindo a receita de sucesso de Downton Abbey, o Julian Fellowes foca nas famílias muito ricas. Dessa vez, ao contrário de Downton Abbey, que era aquela luta dos ricos de permanecerem naquele mesmo status que eles tinham, com as mesmas regalias, com a mesma forma de se viver. Aqui a gente tem um choque entre novos ricos e os ricos mais tradicionais, que têm um histórico de famílias ricas. É esse choque que a Idade Dourada mostra. A família Russell simboliza esse dinheiro novo. Eles são muito ricos, absurdamente ricos, enriqueceram com as estradas de ferro e com bancos. Ele é um banqueiro, o Sr. Russell, que é uma reprodução de personagens, ou melhor, de pessoas reais. Ele, sim, mais uma vez o Julian Fellowes utiliza pessoas da vida real para inspirar seus personagens. Já na primeira cena do primeiro episódio dessa segunda temporada, a gente tem uma ideia do que vai rolar a temporada toda. Depois que eu reassisti esse primeiro episódio, eu falei, olha, já tinha um indício, o começo de todas as histórias que moverão essa segunda temporada. E eu chamaria atenção para os chapéus. Nós temos todos andando, todos os personagens da história caminhando até as igrejas, suas respectivas igrejas, para um domingo, para uma celebração dominical, para a missa. E os chapéus são os chapéus dos figurinos, como eu já tinha alertado no vídeo anterior. São fantásticos. Eles são ligeiramente exagerados para todos os personagens, mas é claro que existem personagens que isso é mais acentuado para passar um recado, como o da própria senhora Russell. Normalmente os chapéus dela, assim como as roupas dela, são extravagantes, porque ela tem essa necessidade de quebrar com as regras da sociedade, porque ela quer entrar. Ela, nova rica, quer fazer parte da sociedade que não está disposta a abrir as portas para ela. Assim, a senhora Russell, ela causa essa disrupção com suas roupas, seus chapéus, e essa caminhada até as igrejas mostra um pouco da identidade e dos intuitos dos personagens nessa segunda temporada. Esse primeiro episódio ele é bem icônico, essa missa, onde grande parte dos personagens está presente, também traz novos personagens como o pároco, que, por incrível que pareça, vai movimentar bem essa história e trazer uma reviravolta mais para o final da temporada. Outro personagem que passou um tanto despercebido, porque ele de certa forma é um personagem obscuro mesmo, Oscar Van Haim, filho da Agnes Van Haim, a de dinheiro tradicional, que mora bem oposto aos Russell. O Oscar perseguiu ou tentou conquistar a filha dos Russell, porque ele é gay, e tenta encobrir esse lado com um casamento de aparências, mas que traga uma série de benefícios. Ele não quer qualquer pessoa, ele quer uma pessoa rica, ele quer poder controlar, de certa forma, essa pessoa. Assim, ela poderia aceitar facilmente a vida dupla que ele quer levar e assim por diante.
E ele achou que a filha dos Russell era perfeita, porque rica ela é bem rica, pareceu bastante ingênua, já que a mãe é super protetora, ou quer controlar e escolher o melhor casamento para ela, esse é o fato. Nessa segunda temporada, o Oscar já levou um monte de lambadas, não deu certo nada dos planos dele. Ele é essa figura obscura. Ele tem uma aura de, ai, sei lá, vai dar tudo errado. Sei lá, pra mim pelo menos passa um pouco disso. E nessa segunda temporada, eu acho que isso vai se confirmar. Porque logo no primeiro episódio já tem uns rolos com ele. E, enfim, isso vai se estender por toda a temporada. Prestem atenção no Oscar Vanheim. Esse início de segunda temporada, ele é bem revelador. Normalmente, os primeiros episódios são um pouco mais fracos, porque você veio de uma tensão, de um ápice do último episódio da temporada anterior. Então, o primeiro, às vezes, é aquele, ai, né, dá um certo, dá uma caída nessa tensão. Mas isso não acontece na segunda temporada da Idade Dourada. É um capítulo muito rico de acontecimentos, de revelações. A gente vai entrar um pouquinho mais na vida da Peg Scott, que se tornou amiga da Marianne, ajudou, prestou um serviço importantíssimo para ela lá no primeiro episódio, acabou entrando como secretária da Agnes Vanheim, que apesar de toda dureza, de toda do preconceito, de ser muito fechada, principalmente para os novos ricos, ela valoriza um bom trabalho e ela valoriza muito a Peg Scott, que é escritora. É escritora, presta serviços de escrever cartas, que era um trabalho árduo dos ricos daquela época, escrever tantas cartas, pois a Peg é que vai escrever as cartas da Agnes, mas ela também publica em jornais, em periódicos, os textos dela. E durante a primeira temporada você vai conhecer um pouco dessa aventura como escritora e negra e mulher, né? Olha quantos desafios a Peg enfrenta e vence, isso é muito legal. E aí a gente vai conhecer mais nessa segunda temporada da vida pessoal da Peg e a gente vai ver mais aventuras dela. Ou seja, a Idade Dourada é muito legal. Eu tô contando os dias para junho chegar, estrear a terceira temporada, porque eu já tô reassistindo as duas primeiras, eu quero a terceira. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.